Fala gurizada, Luiz HQ. Estou aqui com um vídeo um pouquinho diferente. Hoje pretendo trazer um vídeo com um breve comentário opinativo aí sobre a grande polêmica da semana, que foi o bloqueio da compra da Activision pela CMA, que é o órgão regulamentador do Reino Unido. Para quem tem acompanhado aí o último ano das notícias, né? Com certeza é um dos assuntos mais comentados aí do mundo game. E eu decidi trazer a minha breve opinião sobre o assunto, né? Faz tempo que eu não trago um vídeo opinativo, né? Então decidi trazer aqui dentro do Aleatoriedade HQ a minha opinião sobre esse assunto. E vou tentar fazer isso de forma mais frequente, né? Não vou fazer nenhuma promessa, mas vou tentar trazer esse formato um pouco diferente. Eu decidi deixar rolando de fundo apenas alguns trailers, mas quem sabe no próximo vídeo, se vocês sugerirem, eu vou trazer aqui o meu rosto pro vídeo, né? Enfim, tô testando o formato e com certeza conto aí com a colaboração aí, com a sugestão de vocês. Então, portanto, curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Mas vamos lá, o que aconteceu nessa semana? Eu acho que todos sabem, logicamente. No ano passado, em 2022, em janeiro mais precisamente, a Microsoft anunciou a pretensão de compra da Activision Blizzard. E, logicamente, que isso demoraria, teria um processo todo de regulamentação para passar justamente pela aprovação de todos os governos dos grandes mercados aí do mundo. Muitos países já aprovaram a compra, o Brasil, inclusive, é um deles. Porém, tem três órgãos importantes que são basicamente os principais assim para aprovar a compra. Que no caso é o órgão dos Estados Unidos, o órgão do Reino Unido e o órgão da União Europeia. E no caso, a CMA, que é o órgão do Reino Unido, bloqueou a compra essa semana, né? Mais precisamente no último dia 26 de abril, né? Na quarta-feira, alegando que isso poderia trazer um monopólio para a Microsoft no mercado de cloud gaming. Então a argumentação foi focada no cloud gaming. Antes de me aprofundar um pouquinho mais sobre o argumento da CMA, eu queria deixar bem claro que a minha opinião sobre o assunto, né? Uma vez que eu nunca cheguei a opinar isso, pelo menos aqui no canal. Eu acho a compra extremamente favorável para a Microsoft e eu, sinceramente, nunca entendi essa preocupação de monopólio de alguns analistas, né? E dos próprios órgãos, né? Eu entendo que isso não vai gerar um monopólio, uma vez que a Microsoft ela não vai se tornar a única grande empresa de games com essa compra. Muito pelo contrário, ainda tem grandes outros players no mercado que podem fazer concorrência, que na realidade vão continuar fazendo concorrência com a Microsoft, né? A própria Sony é uma delas, temos também a Tencent, se eu não me engano, por mais que a gente não ouça falar, ela é uma gigante no mundo dos games, assim, e tantos outros players, a própria Nintendo, bem ou mal, mantém a concorrência no mercado. Então eu acho que a compra da Activision, ela jamais vai trazer um monopólio no mundo dos games, né? Por mais que COD seja um monstro em termos de popularidade e venda, não é o único título do mercado que vai definir justamente o rumo da indústria dos games, né? Não é porque quem tem COD vai dominar o mercado. Muito pelo contrário, eu acho que isso não acontece. Lógico que isso fortalece muito a Microsoft, essa compra fortalece muito a marca Xbox e principalmente vai fortalecer muito o Game Pass. Mas eu sinceramente nunca vi essa questão do monopólio. Então eu acho que é uma compra muito positiva, eu sempre achei que ela deveria passar e eu ainda acredito que ela vai passar apesar da posição da CMA. Mas vamos lá, sobre o argumento da CMA, né? O interessante aqui notar que ela acabou focando no cloud game e argumentou que a compra não poderia passar, né? Que o bloqueio deveria ser feito, alegando que a Microsoft se tornaria tão forte nesse segmento, né, no cloud game, que ela evitaria o desenvolvimento de uma concorrência e do desenvolvimento da própria tecnologia do cloud game. Vale lembrar que o cloud game ele é relativamente novo, ele não é um mercado maduro ainda. A Microsoft tem uma leve vantagem, com certeza, porque ela investiu nisso e ela já tem um serviço funcionando, né, funcional. Porém, ainda não está plenamente em pleno
funcionamento, né? Tanto que ela ainda chama o Cloud Game como uma versão beta ainda. Mas isso não impede a compra, né, a Microsoft comprar a Activision e fortalecer o seu próprio serviço de cloud game. Isso não impede de forma alguma que o mercado se desenvolva. Não, muito pelo contrário, né, porque a compra vai fortalecer o catálogo da Microsoft, não a tecnologia. A Microsoft não está comprando tecnologia nesse caso, né, e ela não está tornando a tecnologia exclusiva dela. Muito pelo contrário, ainda vão ter players que têm total condições de criar outros serviços até mesmo melhores do que o serviço atual da Microsoft. A própria Nvidia com seu Nvidia Now, eu acho que é Nvidia Now, mas enfim, com seu, né, serviço. A própria Sony pode melhorar o seu serviço de cloud, né? Ela já tem até uma tecnologia um serviço que ela oferecia há muito tempo, até antes da Microsoft, porém ela nunca investiu forte nisso, mas ela pode vir a investir e desenvolver. E mais chama a atenção é que a CMA parece ignorar um fato importante, né, em todo esse processo, que a Microsoft nos últimos meses fez um esforço fenomenal para deixar claro que ela não pretende deixar a franquia Call of Duty, que é a grande questão, né, dessa compra, exclusiva. Não só a franquia Call of Duty, mas também todo o catálogo da própria Activision. Então ela fechou contratos tanto nos consoles, né, fechou o contrato com a Nintendo, tentou fechar contrato com a Sony não quis, tentou fechar contrato com a Steam, porém o Gabe News disse que não precisava de um contrato, que ele confiava na palavra da Microsoft. E depois disso, ela focou no Cloud Game e fechou vários contratos de exclusividade, né, ou melhor, de não de exclusividade, na verdade, afirmando que iria disponibilizar os títulos da Activision também nesses serviços de cloud. Então fechou o contrato com a Nvidia, que eu entendo que é um dos fortes concorrentes dela nessa questão do cloud game, e fechou até contratos com empresas desconhecidas, né, do grande público. Pelo menos eu desconhecia, e eu acredito que a grande maioria não conhecia, serviços menores de cloud game da própria Europa, né? Interessante isso, que eles foram atrás de empresas da Europa que oferecem o cloud game, justamente para deixar claro que a ideia não é deixar exclusivo os títulos da Microsoft. E se esses contratos não fortalecem a concorrência, eu não sei o que fortaleceria, né? Porque é quase que óbvio que tais contratos vão favorecer bem mais a concorrência da Microsoft do que a própria Microsoft. Então, esse receio da CMA de que a Microsoft se tornasse a única grande empresa a oferecer esse tipo de serviço é totalmente falho, né? Então, é um argumento que eu entendo que é fraco. A Microsoft, né, no mesmo dia do pronunciamento da CMA, já deixou claro que vai continuar tentando passar a aquisição, que não vai desistir, até porque ainda não tem o parecer ainda do órgão dos Estados Unidos, que no caso é a FTC, se não me engano, e do órgão da União Europeia, que é a CE, se eu não me engano, é a Comissão Europeia. Então, ainda tem dois grandes pareceres importantes para que essa compra passe, né? Eu entendo que ainda há grandes chances dessa compra passar. Lógico que foi uma notícia impactante, né? E muitos já alardearam que ela não iria passar mais. Mas eu acredito que ela vai passar ainda, que ainda há grandes chances da compra passar. Porém, o parecer da CMA acaba atrasando ainda mais o processo, né? Então, com certeza, ela não vai ser finalizada, pelo menos agora, no primeiro semestre. Provavelmente isso vai para o segundo semestre, quem sabe até mesmo ir para 2024. Né? Porém, ainda tem o parecer da FTC, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos. Eu acredito que a FTC vai aprovar a compra, porque está tendo uma pressão política muito forte lá nos Estados Unidos para que a compra passe. Então acredito que no fim a FTC vai aprovar a compra. E a grande incógnita é a União Europeia, se ela vai aprovar ou não essa compra.
porque tem indícios de que ela pode seguir a mesma posição da CMA. Se isso acontecer, daí eu acho que vai complicar bastante para a Microsoft, vai dificultar bastante a compra. Porém, se, né, o órgão da Comissão Europeia aprovar, eu acredito que isso vai fortalecer ainda mais o argumento da Microsoft para pressionar a CMA a aprovar a compra, né? Então ficou complicado a compra, né? Com certeza. É bem nebuloso, com certeza está envolvendo muitos interesses, tanto políticos quanto corporativos. Porém, eu acredito que a compra ainda vai passar. Eu entendo que é uma compra positiva, que ela não vai gerar monopólio e que ela vai mais beneficiar o consumidor e o próprio mercado de games do que prejudicar, né? Que é a grande preocupação dos órgãos regulamentadores. Se isso vai gerar algum prejuízo para o consumidor. Pelo menos deveria ser esse o grande interesse, né? Eu não vou aqui entrar no mérito das acusações de achar que a CMA está protegendo a Sony ou não. Sinceramente, não, eu acho que a gente não tem fatos muito concretos para afirmar isso ou não. Lógico que tem a dúvida e eu acho que é uma dúvida válida, pode com certeza acontecer, né? Corrupção existe em todo o mundo e com certeza órgãos regulamentadores podem ser comprados. Por maior que eles sejam, eles com certeza podem ser comprados. Mas eu ainda acredito muito nessa compra, eu acho que ela vai passar, porém ela vai demorar mais do que a gente esperava, né? Inicialmente a própria Microsoft disse que a expectativa era concluir a compra em 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio vai acabar agora em junho, então com certeza não vai ser aprovado até em junho, vai passar um pouco mais disso. Mas eu ainda acredito que essa compra vai passar em algum momento, né? Logicamente que vai depender muito, né, da posição da própria FTC e da Comissão Europeia. Então eu acho que se as duas derem ok para aquisição, a Microsoft vai ganhar força e vai conseguir reverter a decisão da CMA. Agora, se uma delas der negativa, daí eu começo a ficar preocupado assim e achar que essa compra não vai passar, né, no fim. Bom, pessoal, com certeza esse é um assunto muito complexo que envolve interesses tanto corporativos quanto políticos e com certeza entra para a história do mundo dos games, independente de ser aprovado ou não. É um assunto que com certeza vai reverberar por muitos anos e a gente com certeza vai continuar comentando sobre essa aquisição. Porém, eu acho importante salientar aqui que mesmo que a compra não seja concretizada, nada muda. Não vai ser o fim do Xbox, como alguns dizem, não vai ser o fim da Game Pass, muito pelo contrário, eu acho que vai continuar normal. O Game Pass vai continuar sendo um ótimo serviço, uma ótima opção e com certeza o jogo vai continuar. Porém, o plano da Microsoft de fortalecer o seu catálogo vai ser adiado um pouco, né? Mas com certeza os movimentos que a Microsoft já fez anteriormente já fortalecem muito a marca Xbox e também o Game Pass. Então, passando ou não, com o COD ou não, a gente vai continuar tendo um ótimo serviço, que é o que nos interessa, pelo menos para quem assina o serviço, né? O Game Pass é o fundamental, né? Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado aí desse breve vídeo aí de opinião. Espero que curtam, comentem, deixem a opinião de vocês nos comentários e espero fazer mais vídeos aí nesse formato. Então é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu!